Boa tarde a todos, boa tarde a todas, queridos ouvintes do podcast. Meu nome é Gabriel Viana, sou aluno da Faculdade de Direito Milton Campos, integrante do ecossistema Ânima de Educação. Atualmente curso o oitavo período, além de ser estagiário na primeira vara do trabalho de Nova Lima. E hoje estou aqui com a doutora Patrícia Ferreira Musi. Ela que é muitas coisas, advogada trabalhista na Sociedade de Advogados Veríssimo Moreira e Simas Advogados, pós-graduada em Direito e Compliance Trabalhista pelo Instituto de Estudos Previdenciários, é egressa da casa, formada em Direito na Milton Campos no ano de 2012 e ainda não para por aí, viu? É membro da Oficina de Estudos Avançados das Interfaces entre o Processo Civil e o Processo do Trabalho e, por fim, membro da Comissão de Direitos Sociais e Trabalhistas. Doutora Patrícia, boa tarde, seja muito bem-vinda. Boa tarde, Gabriel. É um prazer estar aqui hoje com você nessa tarde para discutir um assunto tão interessante que foi objeto dessa nossa última obra. Muito obrigada. O prazer é nosso e eu que agradeço. Bom, passando ao tema, gostaria de contextualizar os ouvintes do podcast, o que nos trouxe aqui hoje. Vamos falar sobre o quinto livro, que é a oficina da qual a doutora Patrícia faz parte, as interfaces entre o processo civil e o processo do trabalho. Lançou, agora, no final de 2022, o livro é chamado O Diálogo Indispensável da Doutrina com a Jurisprudência no Processo do Trabalho, de autoria do professor Luiz Ronan, desembargador aposentado do Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região, e com diversos coautores, dentre as quais a doutora Patrícia, que escreveu o capítulo de número 12, a inconstitucionalidade ou constitucionalidade da necessidade do comum acordo no dissídio coletivo de natureza econômica. Bom, doutora Patrícia, sabemos que essa obra traz, com seus diversos autores, nos seus diversos capítulos, julgados, sejam de tribunais regionais do trabalho, do TST e até mesmo do STF, para trazer um entendimento doutrinário, aspectos jurídicos relevantes e bem controversos a respeito, né? Então, só para contextualizar o nosso ouvinte, que às vezes pode não estar muito por dentro do tema, eu gostaria de lhe pedir que conceituasse o que viria a ser esse dissídio coletivo de natureza econômica, por gentileza. Perfeito, Gabriel, muito obrigada. Sim, para a gente entender um pouco do que foi debatido nesse artigo, esse conceito é importante de ser familiarizado, né, para os nossos ouvintes aqui hoje. Bom, a negociação coletiva em si, por diversas oportunidades, ela encontra um incentivo e um verdadeiro prestígio na legislação brasileira, né? E especialmente na Constituição Federal, que no artigo 8º garantiu às entidades sindicais a plena autonomia administrativa, financeira e política para, na qualidade de representantes das categorias, tanto dos trabalhadores quanto dos empregadores também, pactuarem acordos e convenções coletivas, né? Só que, muitas vezes, os sindicatos empresarial e laboral, eles, ao buscarem os melhores interesses dos seus representados, eles, às vezes, não alcançam uma autocomposição, frustrando, então, o desejo de alcançar essa negociação coletiva. Dessa forma, como uma medida de solução de conflito, as entidades sindicais elas podem acionar o Poder Judiciário por meio do dissídio coletivo, que consiste em uma ação que vai dirimir essas questões atinentes à categoria que está sendo representada nessa oportunidade, e uma vez submetida ao juízo, vão ser fixadas novas normas e condições de trabalho ou apresentada uma interpretação específica às normas jurídicas que já existem, que já são previstas, né? Então, o dissídio coletivo, ele se apresenta como uma espécie de ação coletiva, já que o legitimado ativo, ou seja, a parte que está propondo esse dissídio coletivo, seria um ente coletivo, né? Então, a decisão que vai ser proferida pelo órgão judiciário, por meio dessa ação coletiva, ela é denominada sentença normativa. Então, ela acaba produzindo efeitos ultra partes, já que ela alcança toda uma categoria, né? E também, por vezes, pode ter efeitos erga omnes, ou seja, além, né, do que já está ali representado, quando trata de dissídio de greve em atividade essencial, por exemplo, no caso de
de greves em atividades essenciais, o interesse ele passa a ser difuso, né, de uma coletividade, por isso que pode ter também efeitos erga omnes. E esses dissídios coletivos, eles podem ser de natureza econômica, que é o que a gente está debatendo aqui hoje, que é exatamente para a instituição de normas e condições de trabalho. Ou ele pode ser de natureza jurídica, que é para a interpretação de cláusulas de sentenças normativas ou de instrumentos de negociação coletiva, né, como acordos e convenções, e de disposições legais particulares das categorias profissional ou econômica. Além disso, ele pode ser originário, de revisão e de declaração. Em resumo, independentemente da modalidade que será o dissídio coletivo, eles são postulados, eles estão postulando interesses abstratos de um grupo social ou categoria para que sejam definidas as condições e regras a partir da formação de uma sentença normativa. Dessa forma, vão ser aplicadas a pessoas indeterminadas que se enquadram ali nas categorias que estão envolvidas e representadas pelas entidades sindicais. E por isso que elas se diferenciam dos dissídios individuais. Em resumo, esse que é o conceito básico do dissídio coletivo que a gente está debatendo aqui hoje. Excelente explanação, doutora. Então vamos lá. Adentrando a questão cerne do capítulo que foi escrito pela senhora, né, a constitucionalidade ou inconstitucionalidade do comum acordo para o ajuizamento, né, desse dissídio coletivo de natureza econômica, gostaria que a senhora tecesse comentários a respeito dessa necessidade do comum acordo inserida na Constituição pela Emenda Constitucional 45 de 2004 e ainda, se possível, quais seriam as consequências práticas e processuais advindas da inexistência desse comum acordo. Exatamente, esse é o cerne do artigo, né? Porque o que acontece? Esse comum acordo, como requisito para o ajuizamento do dissídio coletivo, ele foi introduzido na Constituição, como você mesmo disse, pela Emenda Constitucional número 45, em 2004, que essa emenda, né, inclusive, ela alterou diversos dispositivos da Constituição, dentre eles o artigo 114, que trata exatamente da competência da Justiça do Trabalho. A redação originária desse artigo, né, do parágrafo 2º do artigo 114, ela não previa o comum acordo como um requisito para o ajuizamento desse dissídio. Bastava uma simples recusa de participação em negociação ou em arbitragem por parte dos sindicatos para que o dissídio pudesse ser ajuizado. O que acontece? A ausência desse comum acordo, né, para o ajuizamento do dissídio, ele impede que uma entidade sindical ele propõe o dissídio coletivo em busca da resolução de um conflito entre sindicatos, que não foi eventualmente solucionada extrajudicialmente. Então, em última instância, impossibilita que as entidades que representam categorias tanto de trabalhadores quanto dos empregadores encontrem no judiciário a instituição das normas e condições de trabalho que elas tanto buscam e é tão importante, né, no dia a dia dos trabalhadores. Então, acaba sendo esse empecilho e como eu vou tratar futuramente, o que eu entendo ser inconstitucional. Perfeito, perfeito. Indo um pouco mais adiante, né, como bem sabemos e como a senhora explana de forma excelente no capítulo 12, esse comum acordo já foi objeto de discussão no Judiciário e o STF, no julgamento da ADI 3.423, relatoria do ministro Gilmar Mendes, entendeu constitucional, né, a existência desse comum acordo entre as partes. E eu gostaria que a senhora nos informasse a respeito da sua opinião jurídica sobre o imbróglio, se a senhora entende constitucional ou não, como disse, entende inconstitucional, e sob quais argumentos. Perfeito, Gabriel, obrigada. O que acontece? Essa emenda constitucional 45, quando ela criou o requisito do comum acordo, ela atingiu substancialmente um dos princípios consagrados pelo poder constituinte originário, que é um princípio basilar que é conhecido como o princípio da inafastabilidade da jurisdição, ou então princípio do livre acesso ao judiciário, o princípio da ubiquidade da justiça. É um princípio muito, muito importante, que ele não pode ser, de forma alguma, afastado. O que acontece? O artigo 5º da Constituição, ele dispõe que a lei
não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça de direito. Então, a gente percebe que a Constituição de 88, diferentemente das suas antecessoras, que limitava essa garantia da apreciação judicial ao direito individual, sedimentou assim, a amplitude do termo direito, não mais restringindo seu alcance a direito individual. Então, assim, a redação da Constituição atual, ele é muito mais amplo nessa questão da inafastabilidade da jurisdição. Então, o direito em si não pode ter qualquer tipo de prejudicialidade nesse quesito. Então, o princípio da inafastabilidade da jurisdição, dentre os seus contornos, né, ele contempla o entendimento já pacificado de que o interessado a provocar o Poder Judiciário em razão de qualquer lesão ou ameaça de lesão, ele não é obrigado a esgotar vias administrativas para soluções de conflito, né? Porque, ainda que seja viável a instituição de um processo administrativo, esse processo administrativo ele não pode constituir qualquer impedimento para submeter uma pretensão à tutela jurisdicional. Então, exigir que as entidades sindicais, patronal e laboral, estejam em comum acordo para que seja assim deflagrado o dissídio coletivo, acaba por transpor o direito da ação a um terceiro. Porque, assim, depende da concordância da outra parte para que seja possível, né, o ajuizamento do dissídio coletivo. Impedindo, então, a entidade sindical que deseja firmar essa negociação e estabelecer as regras e as condições de trabalho que assim o façam. Então, a título comparativo, igual eu até menciono isso nesse artigo, a exigência do comum acordo como esse requisito para o dissídio coletivo, ele se assemelha um pouco ao que a gente tinha sobre a comissão de conciliação prévia, né, que era prevista no artigo 625D da CLT. Que exigia que assim, qualquer demanda de natureza trabalhista deveria ser submetida à CCP, a Comissão de Conciliação Prévia. A Comissão de Conciliação Prévia ela já recebeu uma interpretação conforme do próprio STF, que reputou esse requisito como um obstáculo ao acesso da justiça. Então, atualmente é uma faculdade, não é uma exigência. Então, dessa forma, comparando o comum acordo com a Comissão de Conciliação Prévia, não me parece adequado que se exija o comum acordo, seria, né, um obstáculo para o acesso ao judiciário. Então, dessa forma, inclusive o ministro Marco Aurélio, no julgado que eu trouxe para debate nesse artigo, ele diz que ele reconhece a inconstitucionalidade do comum acordo, foi um voto vencido, né? Então, o ministro relator, ele destacou que a evolução, que eu já até mencionei, do princípio do acesso ao judiciário na Constituição de 88, ela veio ganhar contornos próprios e diferenciando dos diplomas anteriores, né? Então, caberia ao próprio Poder Constituinte originário disciplinar sobre eventuais delimitações, como fez em outros artigos. Inclusive, tem o artigo 217, parágrafo 1º, que menciona o requisito do exaurimento da fase administrativa para chegar-se ao ingresso em juízo no caso do desporto, né? Então, é importante sim que haja uma conciliação na busca de uma preservação da paz social, né, entre os sindicatos. Claro, isso é indiscutível e inegável. Agora, os esforços eles devem ser direcionados a uma solução amigável dos conflitos, né, sem chegar ao litígio. Mas a intenção conciliadora, essa preservação da conciliação, ela não deve mitigar o acesso à justiça, que ele é consagrado no principal rol das garantias constitucionais. Isso porque o sindicato profissional, tanto quanto o patronal, na qualidade de substituto da categoria, tem o direito de, sem se sujeitar à concordância da parte contrária, ingressar ao juízo. Esse é o meu posicionamento, é o meu entendimento, né? Então, a alteração que foi promovida pelo Poder Constituinte derivado, ela encontraria, portanto, o óbice nos limites materiais estabelecidos nas cláusulas pétreas, que no inciso 4º
veda a deliberação de proposta de emenda tendente a abolir os direitos e garantias individuais. Assim, a ameaça ao pleno exercício do direito, que ao meu ver, foi promovida pela Emenda Constitucional 45, ela seria incompatível com a Constituição. Perfeito, doutora. Se me permite, gostaria de dizer que concordo em número, grau e gênero com a senhora. Eu acho que nós devemos sim dar especial valor a esses métodos alternativos e consensuais de solução de conflitos, mas acredito que esses métodos não devam, de forma alguma, obstar o acesso à justiça, que está garantido constitucionalmente no artigo 5º, inciso 35, e vou além. Data máxima vênia, não acho que deva ser a situação, conforme fez o STF, de dar uma interpretação restritiva a esse inciso, no sentido de que refere-se à lesão ou ameaça de lesão apenas os direitos que já estão postos e não aqueles que porventura poderiam vir a ser criados por negociação coletiva. Não acho que é nessa esteira que devemos seguir. A Constituição de 88 e tudo que veio depois no ordenamento jurídico, com esse viés garantista de universalizar direitos, acredito que o intuito deva ser justamente de abrir esse leque, oportunizar cada vez mais o acesso à justiça por todos e não o contrário, né? Então, concordo integralmente com a senhora e gostaria, assim, o professor Luiz Ronan, em aula, sou aluno do professor Luiz Ronan, ele já tinha feito uma indagação acerca desse tema, da necessidade do comum acordo, e eu fiquei ainda mais tentado a estudar sobre o tema quando li assim, um impecável artigo que a senhora fez. E fiquei pensando, refletindo, quais seriam os motivos que levaram o STF a entender dessa forma. Gostaria que a senhora, se puder, me dissesse se comunga ou não da minha opinião de que esse julgado, além dele vir perpetuar os interesses patronais em detrimento dos interesses dos trabalhadores, ele também tem um caráter, ainda que em segundo plano econômico, no sentido de pretender desonerar, ainda que de forma ínfima, os cofres públicos ao impor uma limitação no que tange o acesso à justiça, o que, por conseguinte, diminuiria o número de processos. Gabriel, essa é a pergunta de milhões, né? Digamos assim. Não sei, assim, o real intuito do STF ao declarar a constitucionalidade do comum acordo. De fato, assim, para mim não faz tanto sentido porque, como você mesmo disse, o impacto é ínfimo, porque os dissídios coletivos são infinitamente menores do que os dissídios individuais. E esses sim sobrecarregam o judiciário, né? Então, não sei se de fato esse foi o real motivo. E com relação à questão de prejudicar os trabalhadores, eu não acho que favorece tanto a entidade sindical dos trabalhadores em detrimento, né? Porque o que acontece? Os dois sindicatos, as entidades sindicais, tanto do lado dos trabalhadores quanto do lado dos empregadores, eles desejam solucionar esses conflitos. As negociações coletivas, elas são muito proveitosas e muito necessárias para os trabalhadores. Os trabalhadores, de fato, são os mais afetados, porque eles que necessitam mesmo dessa deliberação e de que sejam definidas as condições, os benefícios, né, tudo que envolve assim, a sua prestação de serviço. Mas acredito que os dois lados, tanto as entidades sindicais patronais quanto as entidades sindicais laborais, elas são diretamente prejudicadas com essa exigência, né? Porque a negociação coletiva, ela sim pode ser muito benéfica e muito importante para os trabalhadores. Perfeito, doutora, irretocável, super esclarecedor. Estamos chegando, infelizmente, ao final desse podcast, mas antes de finalizar, gostaria de agradecer imensamente, em nome de toda a Faculdade Milton Campos, em nome de todo o ecossistema Ânima, a sua ilustre presença aqui e lembrar, para quem quiser se aprofundar no tema, né, que esse artigo escrito pela doutora Patrícia e inúmeros outros tão importantes e tão bem escritos quanto vão estar disponíveis no livro O Diálogo Indispensável da Doutrina com a Jurisprudência no Processo do Trabalho. Como alguém que já leu alguns capítulos, eu posso dizer que
vale a aquisição. Muitíssimo obrigado, doutora. Muitíssimo obrigado a todos os ouvintes que estão aqui conosco até o final. Só tenho a agradecer. Obrigada, Gabriel. Foi um prazer, uma enorme honra estar aqui com você hoje. O prazer foi todo meu. Até a próxima.